Você já parou para pensar que existem frases tão poderosas que despertam curiosidade, provocam desejo e transmitem segurança em questão de segundos? E o melhor, funcionam até com mulheres casadas. Hoje eu vou te mostrar exatamente como usar essas frases, sem parecer forçado, e transformar qualquer conversa numa conexão magnética. Se o seu objetivo é evoluir como homem, entender a comunicação feminina e ter a resolução que atrai naturalmente, fica comigo até o final. Aqui não tem enrolação, eu vou direto ao ponto. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa urgentemente aprender a se comunicar melhor com as mulheres. Agora, deixa aqui nos comentários. Você está pronto para se tornar o cara que nenhuma mulher consegue resistir? A primeira coisa que você precisa gravar na mente é simples. Sem comunicação não existe atração verdadeira. Pode até rolar um olhar, uma troca rápida, mas se você não souber transformar esse contato em diálogo, tudo desmorona. Comunicação é ponte. É a base da segurança que toda mulher busca. E quando essa ponte é firme, a curiosidade dela cresce de forma natural. Agora, pensa comigo. Já reparou como algumas mulheres ficam presas em conversas sem graça, como se estivessem no piloto automático? O homem que entende de comunicação quebra esse ciclo. Ele desperta desejo ao mostrar que sabe ouvir, responder e guiar a conversa com leveza. Esse equilíbrio cria uma resolução imediata. Ou ela se conecta de vez, ou sente que está diante de alguém diferente. Imagina a cena. Você chega num bar, olha para ela e solta uma frase simples, mas carregada de intenção. A comunicação não é só sobre palavras, mas sobre o ritmo, a pausa, o olhar. É aí que a segurança transparece. E quando a segurança está clara, o jogo muda. Ela começa a se perguntar: o que mais esse cara tem de interessante? Homens inseguros caem no erro de encher a mulher de perguntas rasas, como se fosse uma entrevista de emprego. Isso mata a curiosidade. O segredo está em usar a comunicação para abrir portas, não fechá-las. É quando você equilibra interesse com mistério, deixando ela sempre querendo mais. É aqui que nasce o desejo. Não se engane. A comunicação não é técnica engessada, é energia. É a forma como você traduz sua autenticidade em palavras. Uma pausa bem colocada pode valer mais que 10 frases ditas às pressas. Quando a mulher percebe essa habilidade, ela sente que está diante de um homem com resolução interna. Um cara que não precisa provar nada. E isso é irresistível. Um erro comum é achar que comunicação é só sobre falar. Na verdade, é sobre criar espaço para a mulher se abrir. Quando ela se sente ouvida, o nível de desejo sobe automaticamente. Por quê? Porque segurança e curiosidade andam juntas, e uma conversa que começa leve pode se transformar em conexão profunda, se você souber conduzir. E olha o detalhe: comunicação não termina na palavra. O corpo fala, o tom fala, até o silêncio comunica. Quem domina isso transmite confiança sem esforço. E quando a confiança aparece, você não precisa implorar atenção. Ela vem naturalmente. E é justamente essa habilidade que prepara o terreno para as frases irresistíveis que você vai aprender a usar. Quando você solta a frase "notei algo interessante no seu perfil", não é só uma abertura qualquer. Essa frase ativa um gatilho poderoso, a curiosidade. O cérebro dela, automaticamente, quer saber o que foi que você notou. É como se você plantasse uma semente de mistério que precisa ser resolvida. E adivinha, quem tem a chave dessa resolução é você. Imagine uma mulher recebendo dezenas de mensagens superficiais, todas iguais. De repente, chega a sua, trazendo algo diferente, provocante. A comunicação aqui não é só sobre chamar a atenção, mas sobre criar uma atmosfera de segurança. Ela percebe que você não é mais um cara carente buscando aprovação, mas alguém que tem um olhar atento e sabe conduzir a conversa. Esse tipo de frase não entrega tudo de cara, e é isso que desperta o desejo. Você não revela de imediato o que achou interessante. Deixa no ar. Brinca com a curiosidade dela. Essa pausa estratégica é o que diferencia um homem comum de alguém que sabe usar a comunicação como ferramenta de atração. É um convite silencioso para ela se engajar. Agora, pense em como essa frase se encaixa em situações reais. Num aplicativo, por exemplo, enquanto outros mandam oi ou tudo bem, você chega com essa abordagem intrigante. No ambiente social,
pode adaptar. Notei algo interessante em como você olha para as pessoas. O impacto é o mesmo. Ela quer a resolução, quer entender sua perspectiva. O detalhe mais importante é o tom. Não adianta só repetir as palavras sem emoção. A frase deve carregar segurança, uma leve provocação. Quando dita com confiança, ela não soa ensaiada, mas natural. É isso que prende a atenção dela, porque cada mulher deseja sentir que está diante de um homem autêntico, não de alguém tentando impressionar. Essa primeira frase também é um teste invisível. Se ela responder com interesse, significa que a porta está aberta. Se ela hesitar, é a sua chance de calibrar a comunicação e mostrar que tem resolução para conduzir a conversa em outra direção. O segredo é nunca se apegar a uma única resposta, mas sim à energia que você transmite. E perceba, uma simples frase pode se tornar um divisor de águas na forma como ela te enxerga. É o ponto de partida para sair da superficialidade e avançar para algo mais intenso. Esse pequeno detalhe, quando bem usado, mostra que você entende de conexão, que sabe provocar curiosidade e que tem desejo de ir além. E isso é só o começo. Quando você solta "eu vou resolver isso", não é apenas uma frase, é uma declaração de postura. As mulheres sentem de longe quando um homem transmite segurança. E segurança é um dos maiores gatilhos de desejo. Ao dizer isso, você não está oferecendo promessas vagas, mas mostrando resolução imediata, algo raro e valioso hoje em dia. Pensa numa situação simples. Ela comenta que está em dúvida sobre algo bobo, como escolher um drink ou um filme. Enquanto outros ficam inseguros, você solta a frase com firmeza: "Eu vou resolver isso". Parece pequeno, mas na mente dela, cria-se uma sensação de confiança. Esse tipo de comunicação mostra a atitude sem parecer arrogante, e isso prende a curiosidade dela. Mulheres estão cansadas de homens indecisos. Quando você assume o papel de quem guia, ela se sente segura. É como se você tirasse um peso invisível, dando a resolução que ela nem sabia que precisava. E quando isso acontece, a conexão fica mais leve, mais natural. É justamente essa energia que abre espaço para o desejo crescer. Não se trata de querer controlar tudo, mas de mostrar que você tem iniciativa. Comunicação é ação, não só palavra. O "eu vou resolver isso" não precisa se limitar ao que você fala. Deve estar no seu tom, no seu olhar, no jeito de conduzir a situação. A mulher percebe quando você não depende da aprovação dela para agir, e isso é magnético. Agora, cuidado. Essa frase só funciona se for dita com autenticidade. Se você falar sem convicção, perde a força. A chave é alinhar linguagem e atitude. Ela precisa sentir que você realmente tem capacidade de oferecer segurança. Quando isso acontece, a curiosidade dela aumenta. O que mais ele é capaz de resolver? E isso cria um ciclo de atração natural. Um exemplo prático. Durante uma conversa, ela fala que está com fome, mas não sabe o que pedir. Ao invés de perguntar 1000 vezes o que ela prefere, você assume: "Eu vou resolver isso", e pede algo certeiro. O gesto, por menor que seja, comunica liderança. Essa resolução se traduz em desejo, porque no fundo, toda mulher quer sentir que pode confiar. Essa frase não é sobre resolver problemas grandes, mas sobre mostrar que você tem clareza e atitude. É o detalhe que transforma uma conversa comum em conexão memorável. O homem que aprende a usar esse recurso estrategicamente passa de espectador a protagonista, e é justamente aí que a comunicação ganha poder real, preparando o terreno para a próxima etapa. Quando você diz "adorei o seu cheiro", não está apenas elogiando, está mexendo diretamente com os sentidos dela. O olfato é um dos gatilhos mais poderosos de memória e desejo. Essa frase ativa lembranças, cria imagens mentais e desperta uma curiosidade quase incontrolável. O que ele sentiu exatamente? É comunicação carregada de intimidade. Diferente de um elogio comum, essa frase toca em algo invisível, mas altamente provocante. Quando uma mulher ouve isso, sente que você percebe detalhes que a maioria ignora. E essa atenção desperta segurança, porque mostra que você está presente no momento. Além disso, abre espaço para o desejo crescer de forma natural, sem parecer forçado. Pensa numa cena real. Você se aproxima, conversa alguns minutos, e num momento de pausa, inclina levemente o rosto e solta essa frase em tom baixo. Não é preciso exagero, só a sugestão.
Essa sutileza cria tensão. A comunicação, aqui, vai além das palavras. É o corpo, o olhar, a pausa. É a resolução silenciosa de mostrar interesse sem precisar de aprovação. Agora, perceba como essa frase se diferencia de elogios rasos, como "você é linda", o "adorei o seu cheiro". Cria intimidade, porque toca em algo que só quem está realmente perto pode notar. Isso desperta curiosidade nela. Será que ele está realmente atraído por mim nesse nível? E essa dúvida é o que mantém o jogo vivo. A chave é a naturalidade. Se você falar de forma ensaiada, perde a força. Mas quando surge no momento certo, o impacto é imenso. É como plantar uma fagulha de desejo que ela vai carregar o resto da noite. E essa fagulha é irresistível, porque mistura comunicação, curiosidade e desejo num único gesto. Um detalhe importante: use essa frase em contextos adequados, quando já existe proximidade. Se dita cedo demais, pode soar forçada, mas no instante certo, ela é como um gatilho emocional poderoso. É aí que entra a resolução. Saber esperar o momento certo para soltar a palavra certa. Isso diferencia os homens que conquistam dos que afastam. E o mais interessante, quando você fala sobre o cheiro dela, está mexendo com algo que ela não controla. Isso gera vulnerabilidade, mas de forma positiva. É como se você dissesse: "Eu percebo você além da aparência." E quando uma mulher sente isso, a atração cresce em silêncio. É o tipo de comunicação que deixa marcas profundas. Uma das maiores armadilhas é achar que basta decorar frases e jogar em qualquer situação. Comunicação não funciona assim. O segredo está no contexto, a hora certa, o ambiente certo, a energia certa. Quando você respeita esses fatores, transmite segurança, gera curiosidade e desperta desejo de forma natural, sem parecer um roteiro decorado. Pensa num exemplo. Se você solta "adorei o seu cheiro" logo nos primeiros segundos de conversa, soa artificial. Mas se fala depois de alguns minutos de proximidade, quando já existe conexão, o efeito é completamente diferente. A resolução está em esperar o momento certo, como um caçador paciente que sabe quando disparar. As mulheres percebem nuances. Elas sentem quando um comentário vem de autenticidade ou quando é forçado. Se você usar as frases fora de contexto, quebra a segurança da interação. Mas quando aplica na hora exata, a comunicação flui como um jogo de dança, em que cada passo parece natural. Isso mantém a curiosidade dela acesa. Outro detalhe: o ambiente influencia muito. Em locais barulhentos, algumas frases podem perder impacto. Já em situações mais íntimas, como num café ou caminhada, até um simples "notei algo interessante" ganha peso. O homem que entende isso sabe usar o espaço a seu favor, criando desejo sem pressa. E não é só o momento externo, mas também o interno. Se você está nervoso, inseguro, a frase perde força. O tom, o olhar e até a respiração fazem parte da comunicação. Quando você está alinhado com sua própria energia, cada palavra soa autêntica. Essa autenticidade gera segurança, que é irresistível para qualquer mulher. O contexto adequado também evita mal-entendidos. Se você aplica a frase em clima errado, pode parecer invasivo, mas se espera o instante em que ela já mostra sinais de interesse, a frase vira gatilho emocional. É a diferença entre parecer carente e parecer confiante, entre afastar e criar desejo. Em resumo, contexto é estratégia. Não é sobre falar muito, mas sobre falar certo. Quem domina essa arte cria momentos memoráveis, porque cada frase chega como uma surpresa agradável. E é justamente isso que mantém a conversa viva, deixando espaço para evoluir de forma cada vez mais intensa. Autenticidade é o que separa o homem comum do homem irresistível. Quando você se comunica buscando apenas aprovação, transmite insegurança. Mas quando fala a partir do seu crescimento pessoal, cada palavra carrega peso. A mulher sente que você não precisa dela para se validar, e isso gera curiosidade imediata. A segurança vem de dentro, não de fora. Pensa na diferença. Um homem que solta "adorei o seu cheiro", esperando ansiosamente uma reação positiva, mostra carência. Já o homem que fala isso de forma natural, sem medo do silêncio, transmite resolução. Ele sabe quem é, sabe o valor que tem. E essa confiança desperta desejo, porque mostra independência emocional. Autenticidade não é sobre ser perfeito,
mas sobre ser real. É admitir falhas, rir de si mesmo, mostrar vulnerabilidade sem se diminuir. Essa transparência torna sua comunicação mais poderosa do que qualquer técnica ensaiada. As mulheres percebem quando um homem age de forma verdadeira, e isso cria segurança no instante. Agora, veja como isso funciona na prática. Você pode até usar frases de impacto, mas se não vêm acompanhadas de atitude coerente, perdem a força. A autenticidade é o que sustenta a comunicação. É o detalhe que transforma uma frase ensaiada em uma experiência única, porque vem carregada de energia genuína. Outro ponto. Quando você age a partir do crescimento pessoal, transmite que está em constante evolução. Isso desperta curiosidade, porque mostra que você tem profundidade. Não é um homem estático, mas alguém que busca mais, que resolve sua vida. Essa mentalidade é magnética, porque mistura desejo e segurança na mesma proporção. Autenticidade também significa não ter medo do julgamento. Muitos homens travam por medo de parecer bobos ou inadequados. Mas quando você entende que sua comunicação é reflexo do que você é, esse medo desaparece. E quando desaparece, você fala com leveza, prende a atenção dela e cria conexão de verdade. Por fim, lembre-se, autenticidade não se finge. Ou você constrói com prática, reflexão e crescimento, ou cai na armadilha da aprovação. A mulher sente de longe quando você está forçando algo. Mas quando percebe que está diante de um homem que age de forma resoluta, a curiosidade cresce e o desejo se acende naturalmente. Uma das maiores falhas que os homens cometem é ficar presos em perguntas superficiais. De onde você é? O que você faz? Tudo isso já foi perguntado 1000 vezes antes. Esse tipo de comunicação não desperta curiosidade nem cria desejo. O segredo está em elevar o nível da conversa, conduzindo para camadas mais profundas e emocionais. Pensa na diferença. Em vez de perguntar, o que você faz da vida? Você pode dizer, o que te dá mais energia durante o dia? Essa simples mudança mostra segurança e interesse genuíno. Ao invés de buscar respostas rápidas, você cria espaço para reflexão. Isso transmite resolução. Você não quer qualquer conversa. Você quer algo com intensidade. A evolução da conversa acontece quando você passa do trivial para o pessoal. É nesse ponto que a mulher começa a sentir que está diante de alguém diferente. A comunicação, quando conduzida com leveza, gera intimidade sem pressa, e cada resposta dela se transforma numa nova oportunidade de alimentar o desejo. Imagine a cena. Ela conta sobre um sonho, e ao invés de reagir com um simples "que legal", você olha e diz, "Isso mostra muito sobre quem você é." Essa resposta abre portas, porque faz ela refletir sobre si mesma através dos seus olhos. Isso cria curiosidade, porque de repente você se torna o espelho em que ela quer se ver. Outro detalhe é não ter medo do silêncio. Às vezes, uma pausa vale mais do que 1000 palavras. O silêncio estratégico mostra segurança e dá espaço para ela se abrir mais. Esse é o momento em que a conversa deixa de ser superficial e ganha profundidade. E quanto mais profunda, mais forte o desejo se torna. A evolução também exige autenticidade. Não adianta tentar parecer intelectual se não faz parte de você. O que funciona é compartilhar suas experiências de forma natural, conectando com as dela. Essa troca cria resolução, porque mostra que você não está ali para impressionar, mas para se conectar de verdade. Quando a conversa evolui, você deixa de ser apenas mais um cara interessante. Você se transforma no homem que ela associa a uma experiência única. E experiências únicas são memoráveis. É nesse ponto que o jogo muda. A comunicação se torna ponte para desejo, curiosidade e segurança, preparando o terreno para emoções ainda mais intensas. As palavras têm um poder que muitos homens subestimam. Quando usadas com intenção, elas não são apenas sons, mas gatilhos emocionais que despertam curiosidade, segurança e desejo. Uma única palavra pode mudar o rumo de uma conversa inteira, porque conecta diretamente as emoções dela. Comunicação não é sobre quantidade, é sobre impacto. Pensa num exemplo simples. Quando você diz, "eu resolvo isso", a palavra resolver ativa no inconsciente dela a ideia de proteção e confiança. É um gatilho de segurança. Já quando você fala, "adorei o seu cheiro", a palavra cheiro desperta memórias sensoriais, mexe com os sentidos e acende o desejo. Cada palavra escolhida é como uma chave secreta.
Homens inseguros usam palavras rasas, que não despertam nada além de indiferença. Mas o homem que entende a força da linguagem escolhe termos que provocam imagens mentais. Isso cria resolução imediata, porque a mulher sente que está vivendo algo diferente. A curiosidade cresce a cada frase, e o desejo se constrói de forma natural. Agora, veja como isso acontece na prática. Em vez de dizer, "Você é bonita", que é genérico, você pode falar, "Existe algo magnético no jeito como você olha." Essa escolha desperta muito mais do que vaidade. Mexe com o emocional. A mulher sente que está sendo vista de um jeito único, e isso gera conexão. Outro detalhe é a repetição estratégica. Palavras como curiosidade, segurança e desejo, quando usadas em momentos certos, reforçam a emoção que você quer provocar. É como colocar pequenas âncoras na mente dela. Ela nem percebe conscientemente, mas o efeito é duradouro. É a resolução de transformar simples diálogos em experiências marcantes. Mas atenção, gatilho emocional não é manipulação. É autenticidade potencializada. Se você usa as palavras sem acreditar no que está dizendo, perde a força. O segredo está em alinhar verdade e intenção. Quando isso acontece, sua comunicação se torna irresistível, porque vem carregada de energia real. Por fim, lembre-se, cada palavra pode ser um convite ou uma barreira. Cabe a você escolher quais portas abrir. Quando domina esse jogo, você não apenas conversa, você cria experiências. E é isso que transforma uma interação comum em algo que ela vai lembrar por muito tempo, sempre associando você a desejo, curiosidade e segurança. Agora que você já entendeu como aplicar essas frases, lembre-se, não é sobre decorar, é sobre viver a autenticidade masculina. Quando você transmite segurança e desperta curiosidade no momento certo, o desejo acontece de forma natural. Então me diz, qual dessas frases você vai testar primeiro? E como imagina a reação dela quando ouvir? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa desse conhecimento. Esse é o compromisso. Cada dia ser um homem mais confiante, mais autêntico e mais irresistível.